O jornalismo da Difusora conversa mais uma vez com o professor jundiaiense Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas. Ele vai analisar os protestos de ontem em Jundiaí e, segundo estimativas da Polícia Militar, 15 mil pessoas saíram para as ruas e marcaram presença nessa manifestação. Rafael, desde o início das manifestações, ontem foi o dia mais violento. O vandalismo, você acredita que tira a legitimidade do movimento? Olha, eu acredito que essa questão do vandalismo está de fato bastante preocupante, né? Eu acho que ela começou ainda menor, né? Mas a noite de ontem ela assumiu cores e proporções que são completamente inaceitáveis, né? Eu acho que o Brasil tem problemas sérios e graves. Eu acho que a classe política do Brasil se distanciou da população. Eu acho que não é só apenas a classe política, eu acho que as empresas também se distanciaram na forma que elas atuam hoje, dos interesses do povo. Eu acho que o povo está cansado de ser explorado, eu acho que as pessoas estão cansadas de tudo que está aí, mas a violência não é a solução. A violência, ela é sempre uma demonstração de fascismo, ela é sempre uma demonstração de falta de razão, e eu acho que um momento agora é um momento de serenidade, né? Eu estava pensando hoje, e eu acho que o Brasil, o Brasil virou muito na cama, não dormiu direito, ele mal conseguiu dormir e ele acordou hoje na encruzilhada da história, né? Então eu acho que a gente tem que ter é um momento de muita serenidade, é um momento de muita tranquilidade, de manter a cabeça no lugar, e eu acho que é completamente inconcebível esses atos de vandalismo. O prefeito Pedro Bigardi, eu já usei os microfones da Rádio Difusora para criticar, tem algumas diferenças com o governo Pedro Bigardi, mas o governo Pedro Bigardi foi eleito pelo voto popular por imensa maioria. Ele foi quase eleito no primeiro turno. Depois ele teve uma vitória acachapante do voto popular no segundo turno. Ele está fazendo ajustes no seu governo, como é natural. Não é um governo nem pior nem melhor do que nenhum desses que tem no Brasil. O Pedro Bigardi é o prefeito de Jundiaí. Ele deve ser respeitado como prefeito de Jundiaí, assim como deve ser respeitado o Paço Municipal, que é a sede do governo municipal na cidade, como deve ser respeitada a Câmara Municipal. Eu sou a favor de manifestação, eu sou a favor de demonstração. Eu acho que o Brasil precisa melhorar e precisa mudar muito. Mas o caminho para a mudança do Brasil é o caminho da democracia. E a gente já está no momento em que a gente tem que respeitar a democracia e a gente tem que preservar a democracia. Rafael, essa semana, durante o Jornal Difusora, estávamos até numa outra entrevista comentando sobre a falta de lideranças no movimento. E o governo afirma que não consegue encontrar essas lideranças para negociar e também não está compreendendo as reivindicações. Qual é a solução que você acredita? Olha, eu acho que está muito, assim, primeiro que eu acho que as reivindicações elas são claras, do meu ponto de vista. Elas são absolutamente claras. É uma mudança da mentalidade e da forma de se fazer política no Brasil. A política institucional não funciona mais, né? Então eu acho que a agenda é clara. O Brasil, a população do Brasil quer um governo que atenda aos seus interesses e que não atenda aos interesses apenas dos políticos e das empresas. Então eu acho que a agenda é clara. A falta de liderança, ela é uma característica desse movimento que mudou, né? Se você anda em Jundiaí na Avenida Paulista ou na Avenida Paulista em São Paulo, você vai ver que estão vários cartazes, cada um pedindo uma coisa, mas o que une tudo é a vontade de que o governo volte a atender a população e atender o povo. Nós estamos num momento, a gente estava num momento no Brasil onde o feijão estava custando quase R$10, R$8. A gente estava num momento onde a gente estava sendo queimada viva por assaltante. Então eu acho que assim, o povo não aguenta mais, o povo está de saco cheio. Então, eu acho que a demanda é clara. O governo precisa perceber que a demanda é absolutamente clara. Ainda é cedo para a gente falar que o tecido social está se rompendo e que o Exército terá de intervir? Eu acho que falar em Exército me arrepia o frio, me dá frio na espinha. Eu acho que a presença do Exército seria completamente desastrosa para a realidade social brasileira do momento. Eu acho que esse deveria ser o último dos últimos recursos. Eu conto com o bom senso das pessoas, eu conto com o bom senso da população para sair às ruas e protestarem, se essa é a onda que a gente quer fazer, mas para ter serenidade nesse processo. Toda vez que o militar saiu da caserna, nunca foi positivo na história do Brasil. E o militar sair da caserna nesse momento é simplesmente arrepiante. E me assusta ver pessoas que defendem golpe militar no Brasil nesse momento.
Isso é uma atitude fascista que a gente tem que reprovar com todas as nossas forças. Estamos entrevistando o professor jundiaiense Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas, e também está na nossa entrevista participando o doutor Simão. Doutor Simão, análise sobre o Exército. Olha, eu assino embaixo o que o Rafael falou, principalmente porque quem preserva a democracia não pode pensar em intervenção. Quer dizer, nós estaríamos colocando continuismo em cima de tudo isso. O Exército entra, mantém tudo como está, essa classe política continua tudo como está. Rafael, eu assino embaixo em tudo que você falou. Quem conhece da história sabe o mal que foi feito ao Brasil quando os militares deixaram aí a caserna e vieram para a rua. Eu acho que depois de 64, essa é a primeira vez que o povo vai para a rua, não com um objetivo, mas contra os políticos. E nós não podemos deixar que uma possível intervenção militar possa rechaçar essa vontade do povo. Sem dúvida nenhuma. Inclusive a história do Brasil no governo militar é uma história de grande corrupção e de grandes absurdos, de grandes barbáries contra o povo brasileiro. Isso ninguém pode esquecer. Os políticos que nós temos, eles são reflexos da sociedade que a gente vive. Então a gente precisa mudar a nossa sociedade também, a gente precisa ver quais são as práticas que a gente precisa mudar. Eu acho que a gente tem que pressionar os políticos para que eles governem de uma forma diferente, né? A gente tem que pressionar os políticos para que eles governem de uma forma diferente. Mas eu acredito que que nesse momento, qualquer coisa sem ser alternativa democrática é uma alternativa vagarosa, é uma alternativa que não responde, às vezes demora e que nos frustra, não é solução. Não existe solução se não for para a democracia. Agora, existe uma contradição, porque nós precisaríamos passar por uma reforma política. Não dá para a gente acreditar que essa classe política está aí, faria uma reforma a favor do povo. Eu acho que eles vão ter que fazer, eles não têm saída agora. Eu acho que chegou um momento em que não tem saída. Vai ter que ter reforma política, vai ter que ter reforma das polícias, da estrutura da polícia, vai ter que ter uma série de reformas no Brasil nesse momento. E como você analisa a posição da PM? Ela estava preparada para intervir, como em alguns momentos, como aconteceu em Belém, como aconteceu em Osasco, como aconteceu ontem em Brasília? Olha, a Polícia Militar, ela faz o que ela pode. A Polícia Militar, ela faz o que ela pode com a... A Polícia Militar, ela faz o que ela pode, tá certo? Ela tem o preparo que ela tem, ela funciona da forma que ela funciona. Eu acho que ela não está sabendo lidar com as manifestações. A história da Polícia Militar no Brasil é uma história de brutalidade. Sempre foi uma história de brutalidade, não é novo. Que agora a população está começando a perceber isso, né? Mas, por outro lado, eu também gostaria de mostrar minha solidariedade aos policiais que muitas vezes não concordam com o que está aí e que estão tendo que ir contra suas convicções para as ruas, para tentar manter a ordem social. Então eu acho que uma coisa é a instituição Polícia Militar, a outra coisa é o soldado, é o sargento e o cabo que está na rua, né? Então a gente tem que também ter muito cuidado nesse momento, como a gente lida com as instituições do nosso país, né? Não seria o momento de pedir eleições gerais e acabar com o Congresso, com a Câmara e começar do zero? Mas quem que vão ser os candidatos? Esses que nós estamos. Se não tiver uma reforma política, se não tiver uma alteração da ordem vigente, nós não vamos conseguir fazer diferente. Então, quem tem são esses, não tem outras pessoas, são esses os políticos que estão aí. Não tem gente de barro diferente para resolver essa situação, né? Então eu acho que chamar uma nova eleição nesse momento é só colocar mais confusão mais confusão na fervura aí. Eu acho que é o momento da presidente Dilma assumir a sua responsabilidade como chefe de Estado. É o momento dos governadores de Estado, dos prefeitos municipais, do parlamento, das câmaras municipais assumirem as suas funções como políticos e como quem representa o Brasil e manter a ordem social e reformar o Brasil como o povo quer. Os nossos representantes foram eleitos e devem continuar eleitos. Então eu acho que não é o momento da gente fazer outra eleição, não. Rafael, agradecemos a sua participação no Jornal Difusora. Eu posso fazer só um último comentário? Pode. Que eu fazer? Pode. Eu já usei várias vezes o microfone na Rádio Difusora para criticar os nossos governantes. Tanto o governo Miguel Haddad quanto o governo Pedro Bigardi. Mas eu acho que nesse momento a gente precisa estar junto com quem a gente elegeu para que a gente possa mudar esse país. A gente precisa que essas pessoas mudem a lógica deles de administrar. E eu queria então mandar aqui a minha solidariedade à Câmara Municipal de Jundiaí, ao Prefeito Municipal de Jundiaí, para que a gente possa sair dessa situação. Jundiaí foi depredada ontem, para que a gente possa sair dessa situação
com a maior serenidade e tranquilidade possível. Entrevistamos o professor jundiaiense Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas, sobre uma análise das manifestações de ontem em Jundiaí.